Eu não posso atribuir a outro fator a não ser a direção de Deus, a escolha desse texto. Porque assim que eu desliguei o telefone do Silvio falando comigo, parei, pensei, sustentado pela fé. E fui lá no meu computador, imediatamente registrei lá, sustentado pela fé. E fui para a chácara, fiquei na chácara alguns dias, levei ao rascunho e começamos a rascunhar o que nós deveríamos falar nesta noite. E não fugimos desse texto, sustentados pela fé. E então nós podemos perceber, irmãos e irmãs, que nossa vida cristã, ela é relacionada, ela é construída por relacionamentos com Deus, o nosso Pai, com o Filho, o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, ou seja, com a Trindade Santa. O nosso relacionamento com Deus, ele se desenvolve, ele acontece na proporção em que nós intensificamos o relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu costumava dizer, agora não tenho dito, que não há um pódio para o primeiro, segundo e terceiro lugar, em se tratando da Trindade. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Alguns elementos são fundamentais desse nosso relacionamento com Deus. Nós temos a graça infinita, graça que nós chamamos também de graça santificadora, graça salvadora, aquela graça que nos envolve no grande amor de Deus. Temos a palavra de Deus, que é o alimento que nos sustenta. E aí eu pensei muito ontem e hoje numa expressão também do Silvio. A gente não sabe o que a gente alimentou 30 dias atrás no almoço ou na janta, mas a gente sabe que aquilo que a gente alimentou nos sustenta no dia de hoje. Nós chegamos até aqui sustentados pela palavra que ouvimos, pela palavra que recebemos, pela palavra que nos alimenta. Da mesma forma, o perdão de Deus, o perdão que vem de Deus para ser compartilhado com a igreja, compartilhado comigo, com você. Então eu aprendo a perdoar, você aprende a perdoar, nós aprendemos a perdoar, porque a palavra que nós alimentamos nos ensina, nos fortalece, nos dá coragem para buscar esse perdão. E também a restauração da imagem e a semelhança com o nosso Deus. A Bíblia declara que nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos criados não para o pecado. O pecado entrou na nossa história, o pecado penetrou nos nossos relacionamentos, trazendo dificuldades para cada um de nós. Mas quando fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E nós podemos acrescentar ainda, irmãos e irmãs, nesse rol de elementos que são fundamentais em nosso relacionamento com Deus, a oração. Oração em todos os sentidos. Oração de jejum, a oração sem jejum, a oração de intercessão, a oração de louvor, a oração pelas pessoas, intercessão, enfim, a oração em todas as suas formas de se apresentar. Ela vai nos colocar frente a frente com Deus. Ela vai nos colocar diante de Deus.
e nós então vamos descobrir a resposta do nosso Deus. Mas o sustento, a fé é que nos sustenta todos os dias da nossa caminhada cristã. Se nós eliminarmos a fé desses elementos que são fundamentais para o relacionamento, que eu acabei de falar, a palavra, a oração, a intimidade, a restauração da imagem e da semelhança, tudo isso que nós citamos, se nós eliminarmos a fé desse contexto, vai ficar faltando algo que é fundamental para o nosso relacionamento e para a nossa vida cristã. Devemos, entretanto, irmãos e irmãs, ter cuidado com as nossas emoções. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto que surge da razão, não um culto apenas emocional. Nossa intimidade com Deus não pode se confundir com as emoções. Choro, palmas, gemidos, gritos, são expressões emocionais, mas elas só, por si só, não mudam o nosso caráter, nem nos levam a superar as crises. As emoções, elas existem e elas são naturais, mas elas precisam ser contidas. O que nos sustenta em nossas crises é a fé e a graça. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Duas palavrinhas de fé, duas letras, e graça, e tem um pouco mais de letras, mas que se ajuntam para formar a possibilidade da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo declarou: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20 e 21. Onde veio existir o pecado, numa dimensão grande, arrasadora, ali, para combate desse pecado, surgiu também a graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. John Wesley experimentou essa experiência em 24 de maio de 1738, lá na rua Aldersgate, em Londres. John Wesley, buscando uma experiência nova com Deus, buscando convicção de pecado, de perdão de pecados, ele encontrou-se com essa graça. Ele pôde ajuntar a fé e a graça que ele inundava o seu coração, e ele se lança aos pés do Senhor Jesus, e ele recebe ali a convicção, a certeza do perdão de todos os seus pecados. É preciso ter fé. Fé no que a palavra de Deus nos apresenta. Fé no que a palavra de Deus nos diz. Não é proibido ter emoções, já dissemos. Precisamos ir mais fundo no relacionamento com Deus. Precisamos mergulhar mais na profundidade, onde nós vamos encontrar essa graça disponível, onde vamos fortalecer a nossa fé em Cristo, Senhor e Salvador. Deus nos chama, irmãos e irmãs, nesta noite, para desenvolver o nível da fé, da nossa fé. Esta fé que justifica, que nos aproxima, que nos sustenta diante de Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã,
Que tipo de fé você tem desenvolvido? Eu não sei que tipo de crise ou dificuldade você tem enfrentado na sua vida. Mas eu sei de uma coisa: a fé e a graça de Deus estão disponíveis para você e para mim, como ferramentas a serem usadas no combate a todo mal que Satanás tem nas mentes, como diz a Bíblia, semeia ou semeou entre nós. Você é convidada nessa noite por Deus a fazer uma avaliação de como está a sua fé. O texto que lemos, Romanos 1,17, diz o seguinte, vou repetir: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé. O apóstolo Paulo faz essa declaração: o justo viverá por fé. O justo não vive, como o Silvio já falou nessa noite, por barganha, por troca. O justo não vive por valores financeiros, grandes ou pequenos, muito ou pouco. O justo não é medido pela intensidade da sua voz ou pela intensidade das suas emoções. O justo não é medido pelo crescimento da igreja, mas o justo é medido pela fé. O quanto ele crê no Senhor Jesus, o quanto ele coloca a sua vida aos pés do Senhor. E aí então ele pode crer e esperar sempre no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus pegue essa fé tão pequenininha, que a Bíblia diz que se ela for como um grão de mostarda, ela é capaz de fazer grandes coisas. Faça grandes coisas, meu irmão Ivan. Deixe Deus fazer grandes coisas na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu relacionamento, confiando e desenvolvendo essa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.